Biografia do médium Francisco Peixoto Lins. Grupo Espírita André Luiz. Início de luminosa trajetória. Registro que se faz da ata da Assembleia Geral para a eleição da diretoria provisória do André Luiz, 8 de 2 de 1947. A ata da reunião da Assembleia Geral do Grupo Espírita André Luiz, em 8 de fevereiro de 1947. Aos 8 dias do mês de fevereiro de 1947, na sede provisória do Grupo Espírita André Luiz, a Rua Moncorvo Filho, número 27, Sobrado, às 20h30, presentes os seguintes confrades: Antônio Alves Ferreira, Amadeu Santos Jacques Aboab, Emília Povoa Santos, Salvador Assis, Rodrigo Rodrigues de Oliveira, Maria Madalena de Oliveira, Dulce de Fátima de Oliveira, Dulce Santos, Vicente Viola, Risoleta Vilar, Viola, Laís Teixeira Dias, Lenice Teixeira Dias, Inácio Domingos da Silva, Margarida Melichim, Luiz Fernando Melichim, Antônio Gonçalves, Vitorino Eloy dos Santos, Alina dos Santos, Newton de Bar, Júlio Barcelos. Realizou-se a reunião da Assembleia Geral, previamente convocada pela primeira diretoria provisória, iniciada pelo canto coral do hino Obreiros de Jesus e de uma prece feita pelo Ferreira. A sessão foi presidida pelo confrade Antônio Alves de Ferreira, que convidou ao que esta ata reside para secretariá-la. Depois de expor os motivos da presente Assembleia Geral aqui, e que colimavam em síntese o reajustamento do nosso grupo com o eleger-se uma nova diretoria provisória que tratasse de elaborar os seus estatutos e tomar todas as providências indispensáveis a dar-lhes personalidade jurídica, de acordo com as leis vigentes, reorganizar a estrutura de sua diretriz, aparelhando de todos os recursos precisos aos seus vários departamentos, imprimir um rumo convencional e estruturamentos consentâneos com um bom andamento e um melhor rendimento dos nossos trabalhos e, finalmente, tomando as medidas preliminares e urgentes que se nos afiguravam obrigatórias em face de vulto e transcendência das nossas sessões, as quais têm tomado um caráter verdadeiramente científico e principalmente têm produzido excelentes resultados no sentido da melhoria e da cura dos nossos irmãos enfermos, através das nossas sessões de tratamento astral, pelo processo de transmutação de células a cargo dos nossos guias espirituais. Estas medidas e providências, informa ainda a presidência, eram tomadas à vista de conclusão aqui chegar a primeira diretoria provisória, normalmente depois da sessão anterior, de terça-feira, dia 4, do concorrente, durante a qual os espíritos amigos que têm a missão de nos orientar da espiritualidade nos encareceram a necessidade de nos reajustarmos e reorganizarmos, evitando a afluência de curiosos por enquanto, pois que ainda estamos na fase nascente e não dispomos ainda de um coeficiente valioso em que nossas guias encontrem uma base de apoio e cooperação de profunda sensibilidade e ordem afim espiritual, condição imprescindível para as reuniões de tamanha responsabilidade, tão sutil e significativo alcance moral e espiritual. Nesta citada sessão, ao que se comentou, apenas falaram por voz direta os espíritos de José Grosso e André Luiz, sendo que o de Fidelinho produziu explosões de luz e um espírito não identificado materializou-se parcialmente, sendo batido uma chapa fotográfica. A presidência oferece a palavra livre para que dela quem quisesse fazer uso, fazendo as sugestões que entendesse sobre os assuntos em debate. O confrade Jacques Aboab propõe que, para a eleição da nova diretoria, deveria adotar-se o critério de escolha, pelo menos referente ao cargo de presidente, de um companheiro que pudesse ser assíduo às nossas sessões e não estivesse obrigado, por exigência dos seus encargos profissionais, a ausentar-se constantemente da capital, onde está sediado o nosso grupo. O irmão Vitorino Eloy dos Santos propõe que seja aproveitada a primeira diretoria provisória, a qual ficaria com poderes expressos para cuidar da
reorganização do grupo. Amadeu Santos, com a palavra, propõe que se proceda imediatamente à eleição de nova diretoria por escrutínio secreto, sendo que se escolheria apenas o presidente, ficando este encarregado de apontar nomes para preencher os demais cargos da diretoria ad referendo da Assembleia Geral. Esta proposta foi aprovada por unanimidade, retiradas que foram pelos proponentes as propostas anteriores. O senhor presidente manda preceder logo a eleição, o que se observa, escolhendo os confrades Vicente Viola e Laís Teixeira Dias para escrutinadores e acusando o seguinte resultado: para presidente Antônio Alves Ferreira, 19 votos, já que Aboab 1 voto, Vitorino Elódio Santos 1 voto, tendo alcançado maioria absoluta, o confrade Antônio Ferreira Alves Ferreira foi considerado desde logo empossado no cargo de presidente, apresentando uma relação dos nomes das pessoas que deveriam ocupar os demais cargos de diretoria, recebendo para logo o referendo da Assembleia Geral, sendo todos empossados pela presidência, ficou, pois, assim constituída a nova diretoria provisória. Antônio Alves Ferreira, presidente, Jacques Aboab, primeiro vice-presidente, Amadeu Santos, segundo, Newton de Barros, primeiro secretário, Leonício Teixeira Dias, segundo, Antônio Gonçalves, primeiro tesoureiro, Vicente Viola, segundo, Inácio Domingos da Silva, procurador, Luiz Fernando Meliche, bibliotecário, Rodrigues de Oliveira, diretor de assistência. Por proposta do confrade Vitorino Elódio Santos, deliberou-se considerar sócios fundadores todos os confrades que tomaram parte da reunião da fundação do grupo em 6 de junho de 1946, alguns dos quais estão assim domiciliados no estado do Pará, e bem assim os que estão ausentes, mas que têm sido companheiros assíduos dos nossos labores espirituais, constituídos um e outro das seguintes pessoas: Oliveiros, Assunção, Délio Cabral Marques, Vigílio Paes dos Santos, Jandira, Gene, Gazeta Santos, Luiz Masculino Júnior, Florinda Masculino Júnior, Aleixo, Vitor Magaldi, Francisco Peixoto Lins, Benedito Vieira Peixoto, Euridice Ferreira, Marli Neto Ferreira, Dulce de Conceição dos Santos, Maria de Oliveira Jane, Gene, Deise Gene, Alcina Teixeira Dias e Moralina Teixeira Dias. Ficou ainda deliberado o seguinte: primeiro, não serem admitidos por enquanto novos elementos nas sessões de tratamento astral. Segundo, serem rigorosamente observados os horários de todas as reuniões do grupo. Terceiro, suspenderem-se por prazo indeterminado os trabalhos de efeito físico com a produção de fenômenos de materialização, em vista do precário estado de saúde do médico Francisco Peixoto Lins. Continuando, porém, os trabalhos de sábado de tratamento astral com outros médios em desenvolvimento destacados pelos guias espirituais, com a formação de ambientes por elementos do grupo pelo processo de rodízio na residência dos doentes. Quarto, submeterem-se os trabalhos da casa à ordem em condições seguintes, além da reunião da diretoria convocada a critério da diretoria às terças-feiras, reunião de estudos do Evangelho de Jesus, das obras fundamentais da subsidiária da doutrina espírita. Às quartas-feiras, reunião para consulta e orientação aos guias espirituais a cargo dos confrades Vicente Viola, Risoleta Viola e Francisco Peixoto Lins. Às quintas-feiras, reunião da Juventude Espírita Abel Gomes, sob a direção das nossas irmãs Laís Teixeira Dias, Lenice Teixeira Dias e Margarida Meliche. Aos sábados, sessões mediúnicas privativas dos confrades, que já compõem, ou outros que venham a ser destacados pelos guias espirituais sob a direção dos membros da diretoria, presentes às reuniões por ordem da escala do cargo que exercem. Estabelecer-se um quadro social cuja contribuição mensal será facultativa a partir de 5 cruzeiros, a contar do mês de julho passado, sendo o pagamento dos meses passados facultativo, e sendo considerados igualmente sócios, em pleno gozo dos direitos e sujeitos aos deveres a eles inerentes, os confrades cuja situação financeira não comporte pagarem suas mentalidades, nomeassem uma comissão para elaborar o projeto dos estatutos do grupo, ficando constituída dos seguintes irmãos: Amadeu Santos, Nilton de Barros, Vitorino Elódio Santos, e finalmente, por proposta do confrade Vicente Viola, consignar-se uma ata, em ato um voto de congratulações pelo trabalho realizado pela primeira diretoria provisória, ora extinta a manifestar os augúrios de bom êxito dos trabalhos com a nova diretoria recém-impossada, vai aprender para que encaminhe o nosso grupo pelo caminho da harmonia,
da paz e do progresso, para que colime os elevados cometimentos a que ele se destina, objetivando o bem-estar e a evolução espiritual de todos os seres, quer encarnados, quer desencarnados. A nossa irmã Laís caiu em transe, pedido se fizesse uma prece em benefício dos sofredores, do que se encarrega a nossa irmã Margarida Meliche, o querido espírito de Abel Gomes, que há tempos nos deram uma orientação fecunda sobre a forma simbólica de um triângulo, formando pela palavra haja, composta como se vê das iniciais dos 3 nomes dos primeiros idealizadores da fundação do grupo. Comunica-se por um dos médicos presentes, dando-nos salutares e elevados conselhos, congratulando-se em seu nome e no de todos os nossos guias espirituais pelo êxito atingido com a presente reunião, a qual marcava um passo firme na escala do progresso da nossa móvel e modesta agremiação. A nossa irmã Lenice Teixeira Dias sugere que seja cantado o hino de joelhos, da autoria da poetista Patrícia Alta de Souza, numa singela, mas sincera homenagem àquele espírito amigo pela passagem do seu aniversário de desencarnação, ocorrido na presente data, o que fez com que toda a unção espiritual, com a aprovação geral e com o agrado manifesto de todos, o senhor presidente incumbe a nossa irmã Salvadora de Assis de proferir a prece final, com o que declarou encerrados os trabalhos em nome de Deus, de Jesus, de nosso patrono, de mais guias do grupo, nada mais havendo a tratar eu, Amadeu Santos, secretário, lavrei a presente ato que vai por mim assinada como senhor presidente Amadeu Santos, secretária ad hoc Antônio Alves Ferreira, presidente. Recepção espírita. Ata da reunião de materialização realizada no André Luiz na noite de 28 de dezembro de 1947. O grupo André Luiz, na tarde do dia 25 de dezembro último, reuniu-se para a sessão comemorativa do Natal, quando inesperadamente surge uma visita. O distinto casal argentino Nathan Douke e André Pirrotti de Douke, que assistiu à solenidade. Em visível respeito e atenção, terminada antes que o salão se esvaziasse de todo da assistência que o superlotava, os nossos irmãos platinos se deram pressa em se apresentar à diretoria da casa, dizendo-se recém-chegados de Pedro Leopoldo, de junto do estimado médico Chico Xavier, de onde trouxeram comovedoras mensagens psicografadas de Emmanuel, de Cosme Marino, passando a relatar sua breve história pelos lábios do senhor Natan, industrial, cavalheiro de fino trato, descendente de Israel, pela 4ª vez visita o Brasil em tratamento de sua saúde, buscando remédio para a cura de males corporais, notadamente a diabetes, tendo feito estágios em Poços de Caldas, Caxambu, Araxá, etc. Sem atinar com a causa, defronta-se constantemente com espiritistas, médicos ou não, e se via de quando em quando em ambientes espíritas. Foram-lhe oferecidos livros da terceira revelação, desde as obras fundamentais de Allan Kardec, as obras psicografadas pelo Chico Xavier. Daí um salto para o contato com os espíritos, os irmãos nossos de outro plano da vida, em várias cidades e por meios diferentes. Todos o confortaram, mimoseando com demonstrações de efusivo afeto, sendo todos concordes em afirmar que ele tinha uma grande missão a cumprir na República Argentina. Ficou sabendo que ele se submeteria a um plano urdido pelos seus guias espirituais para que se aceitasse a Jesus como o Messias, o divino emissário de Deus, que trouxe a luz ao nosso mundo de ilusões e trevas, e seguindo o seu evangelho de graça e redenção, o que estava conseguindo através da consoladora doutrina dos espíritos. Seu médico de Poço de Caldas, que só mais tarde soubera espírito, que ele recomendou inesperadamente uma estação de tratamento em Araxá, tendo nessa ocasião ido a Belo Horizonte a Pedro Leopoldo. Na União Espírita Mineira e em outras instituições espíritas de Belo Horizonte, foi novamente advertido dos compromissos assumidos no espaço de realizar um grande trabalho espiritual em terras platinas. A concordância de todas as advertências em lugares diversos e dispares já lhe não permitia duvidar da verdade da comunicabilidade dos espíritos com os encarnados e, por consequência, não podia crer no espiritismo. Fora 2 vezes a Pedro Leopoldo, onde o seu espírito se banhou profusamente na luz do Evangelho de Jesus através do Espiritismo.
Na segunda, foi acompanhado de sua esposa, que tinha sido chamada com urgência da Argentina, aqui chegando de avião para fins também de conversão, pois que no dizer dos espíritos importava que sua companheira aceitasse o espiritismo. Para o cabal de desempenho de sua missão, que teria nela o esteio como médio espontâneo, portador de várias mediunidades. Um e outra receberam inesquecíveis bênçãos em Pedro Leopoldo. Souberam que um antigo rabino hebreu chamado Moisés, e que fora avó de Natan, mas que ele não conhecera, o estava assistindo e iria ajudar no desempenho de suas tarefas espirituais, inspirando e animando, que Paulo de Tarso estava envolvendo das duas regiões alcandoradas, onde se encontra esse pulcro espírito com um olhar protetor de carinho e benevolência, a fim de que não falhasse o desempenho das atribuições que lhe foram confiadas nas terras argentinas, entregando-nos as mensagens mediúnicas e dizendo que nos estava procurando por ordem superior. Como poder provar, o professor Newton procedeu à leitura das ricas peças de literatura doutrinária cristã que envolveu os nossos espíritos. Como ali estivessem os principais mestres da casa, fizeram-se alguns momentos de concentração, orou-se e evocou-se a assistência do alto. Pelo médio Peixoto, comunica-se o boníssimo Espírito Garces, que confirma integralmente tudo o que se estava apreciando e recomenda sejam quebradas todas as formalidades e exigências da casa para permitir-se o acesso ao casal distante à próxima sessão do sábado, onde Natan iria ser beneficiado e assistido espiritualmente. Aludindo às carinhosas referências de Emmanuel, confirmou homens o contexto de sua mensagem. A sessão eventual foi encerrada com a prece. Sábado, 27 de dezembro, com a presença de 28 pessoas, inclusive 3 visitantes, Natan, Andrei, Araci, respectivamente, da Argentina e de Campos. A reunião foi aberta pela primeira vice-presidente do grupo, senhorita Laís Teixeira Dias, depois de cantado o hino Obreiro de Jesus e de proferir a prece inicial. Não se fez desta vez a leitura de uma página de André Luiz, uma vez que fôramos avisados antes que os trabalhos desta noite, conquanto demorados, seriam de tal modo importantes e pontilhados de fenômenos copiosos, que o tempo dedicado à leitura era preciso gastá-lo em outras atividades espirituais, a critério dos nossos guias. Passou-se assim a fazer alguns instantes de meditação, durante o que se manifesta o Espírito Araci, fazendo as necessárias recomendações aos presentes, aconselhando-os a observarem as melhores maneiras de cooperarem para o êxito da reunião, mandando fossem recolhido o médium Lins à cabine. Foi cantado então um hino entardecer, diminuída a luz do ambiente. A Laís passa a ler um trecho de uma das epístolas do apóstolo Paulo. O vovô Vitorino profere uma sentida prece em intenção dos enfermos. Sou eu encarregado de fazer o primeiro comentário da lição lida, tendo feito sob potente influência mediúnica. A esta altura dos trabalhos surgiu uma entidade espiritual materializada junto à entrada da cabine. O recinto estava provido de bastante claridade, de maneira que foi fácil as pessoas presentes verificarem que esta aparição em nada se assemelhava com a dos espíritos conhecidos no grupo. A conformação do seu vulto era atlética, seu rosto de tez moreno bronzeado, tendo espessa e não muito longa barba preta, seu traje oriental originalíssimo. Sua presença teve uma duração rápida, pois talvez não avançasse de um minuto. Segue-se a produção de fenômeno de voz direta. É o querido José Grosso, que enche agora a casa de encantamento e emotividade com a sua palestra animada, instrutiva e alegre. A uma indagação minha, responde que a entidade materializada era a do espírito de Moisés, de nobre estirpe de Israel, avô de Natan, presente à reunião. Recomenda cantemos almas gêmeas no que foi atendido. Da cabine parte então explosões de luz em coloridos diversos. Sente-se penetrante perfume a encher o ambiente. Aparece novamente Moisés, ostentando um traje rico à maneira judaica, com lindos bordados interessantes
aplicações em flores e rendas, parecendo um combinado gracioso de estampado fino. Na cabeça traz originalíssimo barrete, penetra no recinto e faz vários gestos com a mão direita, aplicando passes nos assistentes, notadamente Natan, em frente do qual faz ligeira parada, tocando, ministrando-lhe outros recursos assistenciais. Recolhe-se depois de fazer compassados gestos de caráter litúrgico, envolvendo a todos em profundo e distinguido carinho espiritual. Natan e Jacques, que estavam próximos a mim, explicaram-me que aquela vestimenta era característica dos rabinos, doutores da lei judaica, o ministro do culto judaico, e que os meneios, passos e mímicas singulares por mim observados obedeciam à liturgia hebraica. O fidelinho fala-nos por voz direta, dirige palavras carinhosas a Araci, incumbindo-a de leve os seus protestos de amor a nossa irmã Maria Amélia de Campos. Canta-se o hino Canção Materna, que o fidelinho acompanha já então materializado, aparecendo na sua estrutura minúscula, embalando-se ao ritmo musical, o venerando companheiro farmacêutico Galeno dos Santos, que fazia a sua reentrée nesta missão depois de uma ausência de mais de 2 meses, profere comovida prece em intenção dos doentes. O José fala-nos novamente, enchendo de júbilo os nossos corações, prometendo, a pedido meu, favorecer os nossos irmãos argentinos com uma afetuosa lembrança, consistindo esta na modelação de sua mão entrelaçada na mão de Moisés, sendo que a desta apresentaria o defeito físico que tiver em vida o dedo médio decepado. Atirou no meio da assistência um enorme cristal de rocha, que produz raios de fogo com um atrito pilheriando ele, que aquela luz levava fluidos bons para os presentes. Recomenda ao companheiro Rodrigues que mande lapidar a pedra e ofereça alguns exemplares ao estimado Vigílio de Astolfo Dutra, dizendo que isto constituía as festas que ofertava aquele amigo e companheiro. Cantam todos o hino, Pai do céu, Pai no céu. Materializa agora o Espírito de João de Deus, o idolatrado Samaris do nosso grupo, e que tantas afinidades tem aqui na Escola Jesus Cristo. Estatura mediana, robusto, de longas barbas negras, porte altivo e esbelto. Atravessando a sala, vem junto à presidência, espalhando fluidos consoladores, falando-me ao Jacques e a Araci, incumbindo esta irmã de levar suas doces e amorosas lembranças à Samaiana, afastando-se fê-lo depois de nos envolver com o seu terno olhar e os seus gestos afetuosos. Ao capitão Leite tece comentários sobre as palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos serão consolados. Havendo-se com muita felicidade ressaltado que a carne só é fraca porque o espírito também o é, o doutor Lauro Salles tece sucinto comentário sobre a lição da noite. Nina Aroeira apresenta-se uma materialização nítida. Dirige-se a Lenice e a Araci, tendo referências amigas para com a Escola Jesus Cristo de Campos. Pede seja colocada uma cadeira no meio da assistência, em que mandou assentar-se o nosso irmão Natan. Obedecida, faz-lhe passos demorados, o mesmo fazendo a Laís, que o substitui no lugar aprazado. Laís, entre lágrimas de reconhecimento, ora ao Senhor dos mundos, agradecendo-lhe as graças recebidas, reassumindo a presidência. A nossa irmã pede que cantemos um hino celeste amigo, e que fizemos com manifestação, que fizemos com satisfação. Nina cantou conosco, ainda materializada, passando a dirigir-nos a sua palavra atraente, enaltecendo a virtude da humildade, recolhendo-se o querido espírito, a irmã Maria Madalena de Oliveira, eleva a sua alma em fervorosa súplica a Jesus. Lenice Teixeira diz, comenta as palavras de João Batista referentes ao Cristo. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
o que faz com notória inspiração. Moisés reaparece-nos à entrada direita da alcova, arrastando com a facilidade de quem arrasta uma palha a pesada e grande mesa, ali colocada dali bem do centro, dirigindo a palavra, a assistência, pregando o preceito de moral pura durante aproximadamente 15 minutos. Fala particularmente a Natan, confirmando tudo o que o alto lhe dissera por intermédio de vários médios, afiançando-lhe que sua esposa André o iria auxiliar com os potentes dons mediúnicos com que a distinguiu a providência divina. Alguém lembrou, fosse cantado o hino da Juventude Espírita Abel Gomes, que o dedicado Espírito de Sheila dera, por escrito direto, uma das últimas sessões, cantada a linda melodia, destacava-se o companheiro de Sheila que sai da cabine cantando atravessa a sala e entre no lado oposto sempre a cantar. Laís agradece-lhe a manifesta prova de seu carinho para com a juventude, respondendo-lhe o Espírito que o agradecimento deveria ser feito a Deus, não a ela. A nossa irmã Hilda profere uma rogativa comovedora, na qual envolve vários doentes conhecidos seus. Os elementos presentes cantam o hino Quando Jesus Passa. O desvelado espírito de Ilka declara em voz direta um lindo soneto da lavra João de Deus. O José fala-nos ainda, dirigindo carinhosas palavras ao amorável irmão Vitorino, pai de Ilka, que, tendo lamentado não ter ouvido distintamente a sua filha devido à deficiência de audição, recebia o conforto da promessa que iria escrever oportunamente com o seu próprio punho, em que aparecerá a sua caligrafia os versos que acabava de restar. Dulce de Fátima roga ao José para pedir a Ilka que escreva algo no seu álbum. Respondendo seguidamente José, Fidelino, Ilka, João de Deus e Nina Aroeira, cada qual em sua voz característica, que escreveriam não só no meu álbum, como no de Dulce Sâncio e no da Lenice. É cantado o hino Aprendiz do Espiritismo. O irmão Fonseca pede a palavra para explicar o fenômeno da materialização de sua esposa, fazendo uma prece com a mais encantadora emoção. Um dos nossos guias, que me pareceu ser Garcês, orienta-nos que chegamos ao término de nossa reunião, recomendando cantássemos o hino Prisão Marmentina. Fúcio Ferreira assistir ao médio e fizéssemos a prece de encerramento. O irmão Vicente Viola é o encarregado de agradecer a Deus, a Jesus e aos nossos guias espirituais as bênçãos divinas que nos reservara nesta noite prodigiosa e fecunda de emoções e em vê-los reconfortantes. A Laís declarou então encerrar a sessão, marcado o relógio precisamente 23 horas. No meio do salão encontramos o cristal que o José nos ofertara. Ao lado do gabinete mediúnico, dentro de uma vasilha cheia de água, estava a peça de parafina, apresentando duas mãos de tamanho desigual, entrelaçadas, uma das quais, como anunciara o José, apresentando um defeito físico. Esta era a lembrança anunciada pelo José, que os nossos irmãos argentinos vão levar para a sua pátria. Amadeu Santos, Rio de Janeiro, 28 de 12 de 1947. Ideogramas. A ata da reunião realizada em 3 de janeiro de 1948 no Grupo Espírita André Luiz. Sessão ordinária da assistência espiritual no dia de sábado, dia 3 do corrente mês. Presidida pela Laís Teixeira Dias. Proferida a prece inicial e declaramos abertos os trabalhos, passa a fazer-se alguns instantes de recolhimento espiritual para a consulta do alto. Vem falar-nos um amigo do outro plano da vida, através da mediunidade de incorporação de um dos nossos médios, que nos faz prudentes recomendações para o bom desempenho das atribuições a cada um de per si e de todos os cooperadores do plano físico.
nas tarefas, benfazejos da oficina do André Luiz, acabando por nos prevenir de que os trabalhos correntes seriam demorados e que mais tarde apareceriam os primeiros fenômenos de efeito físico, de vez que o maior empenho nesta noite dos cooperadores do plano espiritual estava no fato da assistência ao médio de materialização cuja saúde física consideravam comprometida. A Laís prossegue a leitura do capítulo Materialização do livro Mediúnico dos Os Missionários da Luz, aliás já lido e comentado em sessão anterior, mas oportuníssimo devido ao alcance dos ensinamentos correlatos aos deveres dos participantes de tais reuniões. O Dr. Lauro Salles, uma boa palavra moça a serviço da doutrina, desencumbe-se airosamente do encargo de tirar as primeiras ilações da leitura da noite. O Ferreira faz com elevação e sentimento uma fervorosa rogativa. O hino entardecer é cantado em coro. O capitão Antônio Leite preleciona atento e inspirado. Hilda Chaves de Almeida ora, por sua vez, com manifesto sentimento espiritual. É cantada a melodia Almas Gêmeas. Cabe-me fazer um comentário sobre a lição em que me detive cerca de 15 minutos durante a minha preleção. Moisés materializou-se, permanecendo silencioso enquanto eu falava, recomendando, depois que alguns companheiros enfermos tomassem assento ao pé do gabinete, a fim de receber a necessária assistência espiritual. Todos apreciaram os cuidados dispensados pela entidade materializada aos nossos irmãos encarnados, destacados para receberem os benefícios de que eram carentes. A Laís, com a palavra, chama-nos a atenção para a análise das pesadas responsabilidades que pesam sobre os nossos ombros em face das imensas graças celestes com que temos sido aquinhonados. João de Deus materializado vem à assistência e atende a vários companheiros enfermos. Em seguida, todos cantam hino celeste amigo, voltam a José Grosso a falar-nos. Volta o José Grosso a falar-nos por voz direta, respondendo a um aluvião de perguntas feitas por mais de um assistente. João de Deus retorna materializado ao recinto, percorrendo toda a sala e indo tocar a nossa irmã Madalena, agradecendo esta a Jesus, uma prece comovida dos benesses espirituais recebidos. Cantamos então a suave melodia, canção materna, aparecendo nessa ocasião materializado o espírito Nina Aroeira, que assiste ao Jax, fala a Laís e distribui fluido pelos irmãos Dulce Santos e Inocêncio Noronha Dias. O Major Ismael Pinto ora fervorosamente pedindo a proteção de Jesus para todos os sofredores da terra e do espaço. São notados ligeiros focos de luz multicor. O incansável José Grosso avisa-nos de que o espírito Sheila e Tongo acabaram de deixar-nos algumas mensagens por meio da escrita direta, uma das quais em japonês, adiantando que Togo também havia desenhado a caricatura de um componente da mocidade, Abel Gomes, cujo nome figurava no sopé do desenho em japonês. É cantado o hino da mocidade, Abel Gomes, cujo acompanhamento foi feito pelos amigos da espiritualidade, Sheila e Fidelinho, materializados simultaneamente. As duas referidas aparições distavam cerca de 2 metros uma da outra. O José fala-nos ainda atirando pedras no meio do salão. Maria José Leite profere uma prece a Dulce Santos, faz um ligeiro comentário acerca das seguintes palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cantam todos o hino, Pai do céu. Garças, dirige-nos por meio de voz direta a sua palavra amiga e conselheira, prevenindo-nos de que aí estávamos na hora do encerramento das nossas atividades da noite. Recomendando fosse eu acordar o médium, tarefa de que me desincumbi prazerosamente. Araci, o boníssimo espírito, que tem grande soma das responsabilidades de nos orientar do alto, faz uma encantadora oração a Jesus. O Fidelinho recomenda cantemos Almas Gêmeas, no que foi atendido alegremente. Os trabalhos são declarados encerrados precisamente às 23 horas. No compartimento contínuo à sala encontramos a seguinte mensagem de escrita direta, que muito nos impressionaram. Notadamente, aqui está redigida em diagramas japoneses, cuja tradução foi logo providenciada. Dulcinha Santos. Dulcinha, você precisa trabalhar para Jesus, que ele oferece luz, que toda dor ameniza.
O pecado martiriza e ao lodo da lama conduz, pois a quem ele seduz no sofrimento eterniza. És jovem, tens em verdade a responsabilidade de seguir o Espiritismo, recebe-o em teu coração, que é a grande revelação do singelo cristianismo. Beijos para você e peço-lhe transponha esse soneto no seu álbum, Espírito Sheila. Dulce, pratica o bem, fazendo a caridade, ama a Jesus, protege os sofredores, para que, eleita dos consoladores, seja feliz em toda a eternidade. Tua, Sheila. A mensagem japonesa assinada por Tong Nina Arueira é uma oferta desses generosos espíritos à minha filha Dulce, exortando-a, felicitando-a pela passagem do Natal e ano bom, desejando-lhe um ano novo cheio de aventuras de dedicação ao Evangelho de Jesus. O casal japoneses amigos que me tem valido para fazer a tradução das peças escritas em japonês, pôs-me a par da ideia da mensagem, mas confessou-me ser difícil fazer uma tradução literal. Rio de Janeiro, 1º de janeiro de 1948, Amadeu Santos. Quão doloroso deve ser não ter o homem o alento da fé espírita nos momentos de amarguras e provas retificantes. Ato da reunião de 27 de março de 1948, Grupo Espírita André Luiz. Sessão do dia 27 de março. Com a irmã Laís na presidência, os trabalhos são iniciados por uma prece. A manifesta na assistência um frenesi oriundo do desejo de apreciar novos e desconhecidos fenômenos ostensivos, o que motivou uma estação em regra, embora carinhoso do guia que se comunica, incorporado no médio Lins. É assim que ele vai advertindo nesses termos. A missão maior do Grupo André Luiz não é a de produzir fenômenos de materializações similares, e sim de confortar os doentes, possibilitando-lhes a cura de suas moléstias. Advertindo que, por consequência, é enorme a responsabilidade dos frequentadores dessas sessões, cabendo-lhe trazer alerta a consciência para o cumprimento exato dos seus deveres, o primeiro dos quais deve consistir na iluminação do espírito da simples curiosidade, como co-participantes do trabalho de tão elevada envergadura moral. Recolhe-se o médium ao aposento reservado ao seu descanso e faz-se um ambiente de penumbra. Estabelece um ligeiro período de recolhimento espiritual e de elevada meditação, entoando-se em seguida um hino e proferindo-se uma prece. Forma-se uma espécie de nebulosa, mas parecendo um rendilhado de estrelas pálidas mais cintilantes, transformando-se aos poucos numa cruz luminosa, diferente das que apareceram na reunião do dia 23. A sua dimensão era aproximadamente de 30 por 20 centímetros. Não tinha um fulgor das primeiras, mas encantava pela beleza das suas disposições. Começaram a surgir explosões. Explosões intermitentes de luz frouxa, semelhantes a relâmpagos. Segue-se a aparição de uma entidade espiritual, ostentando uma veste, parecendo tecido de fios de luz. Tal o brilho de que se caracterizava, vem se aproximando lentamente do salão, penetrando no meio da assistência e indo de uma a outra das suas extremidades, a aplicar passos nos presentes, a fazer gestos com os braços, que mais pareciam cadenciadas manifestações de uma liturgia ignorada. A sua luz natural ilumina o irmão encarnado, do qual se aproxima o inverso, portando do que se verifica na sua sessão anterior. Ficou estabelecido pelo consenso dos circunstantes, trata-se do Espírito de João de Deus, confirmado, como veremos adiante, pela palavra autorizada de José Grosso. Surge outro Espírito, logo aquele desaparece, de trás igualmente luminoso, passeando na sala, dando passos a alguns companheiros, falando ligeiramente, de voz viva e retirando-se pouco depois. O José, embalando-nos em doce enleio, através das suas risadas rasgadas e alegres, e de suas palavras requintadas de bom humor.
O irmão Fonseca pede-lhes que façam uma visita às irmãs de Juiz de Fora, Araci e Raquel, que ainda se acham enfermas, e antes que o espírito respondesse, um outro espírito também com um verso luminoso abre a cortina por ela penetrada no recinto, indo colocar suas mãos na cabeça do próprio Fonseca, recolhendo-se em seguida. Era Margarida. O Afonso, como ela o trata, ficou tímido de emoção, levando-se a arriscar um desabafo. Sinto-me um bem-estar, uma paz de consciência e uma felicidade que as minhas palavras não sabem expressar. José Grosso torna a salientar-se com seu expediente louvável, alegrando-nos a todos. Eu peço-lhes que discriminem os espíritos que já se materializaram. Atendendo imediatamente a minha solicitação, respondeu João de Deus, Sheila, Ilka e Margarida. Fazem-se ligeiros comentários doutrinários, entoa-se hinos e profere-se prece. Nina e Neuza, em materializações luminosas semelhantes à dos espíritos anteriores, vêm à sala, percorrem a troca impressões com alguns correligionários, notadamente com Laís Lenice. Aparece ainda copiosos fenômenos luminosos. Os três espíritos surgem seguidamente no centro da sala, profusamente iluminada. O último destes dirige-se ao irmão Fonseca, dizendo-lhe, depois de o acariciar: espero-te no espaço, seremos eternamente unidos. A luz de sua indumentária refletisse na mesa. Ao lado da qual passava, como se fora de um espelho em que se projetassem intensos raios de luz. Um espírito observa: entregai-vos à luta titânica pela vitória da vossa transformação interior. Outro afirma: conto convosco para o trabalho em benefício dos sofredores. O fidelinho aparece, como sois acontecer quase sempre, envolta em intensa luz. Inclina-se, move-se, canta a canção materna, gesto que é seguido pelos presentes. Dá-se então um fato singular. O bondoso espírito mostra-nos o lenço que os espíritos arrebataram em novembro do ano passado das mãos de Maria Amélia Ribeiro de Castro, dizendo que só o entregaria à sua dona em Campos na próxima visita que a médium fará à Escola Jesus Cristo, onde se efetuarão sessões de efeito físico. E o que aparece pergunta ao caro Vitorino Eloy dos Santos se gostou do seu retrato. Conversa animada com seus pais, Vitorino e Dona Alina. Passados rápidos instantes, Garces, por voz direta, anuncia que é chegado o momento de encerrar a sessão. Adverte ainda: os espíritos satisfizeram a vossa curiosidade, mas esperem que aqueles que vieram apenas com o pensamento fixo na apreciação dos fenômenos se unam aos dedicados trabalhadores da seara do Mestre. Determina que eu vá despertar o médium, que faço com indizível satisfação. Os trabalhos são encerrados depois de cantado o hino Pai do Céu, marcando o meu relógio 23h30. Seja-me permitido abrir aqui espaço a colaboração valiosa do meu prazeroso amigo e prestante confrade Major Farmacêutico Ismael Pinto, que focalizará os aspectos fenomenológicos das sessões em apreço, certamente com mais precisão e clareza do que eu, como poderão comprovar os amáveis leitores. Uma sessão no Grupo Espírita André Luiz. Quem tem a felicidade de compreender através da filosofia espiritualista os fenômenos de além-túmulo, bem pode considerar-se neste mundo tão materialista possuidor já de um vasto quinhão de felicidade. Quão doloroso deve ser não ter um homem o alento da fé espírita nos momentos de amarguras e provas retificantes. O que não será para quem não aceita o espiritismo apenas de um parente querido que se afasta do plano material para a verdadeira vida? Todos nós, espíritos que temos a felicidade de compreender e aceitar essa doutrina divina, esse verdadeiro Consolador que nos foi prometido por Jesus Cristo, não podemos deixar-lhes de lhe agradecer no íntimo de nossos corações a bênção que nos concedeu, permitindo-nos o conhecimento de mais essa parcela da verdade,
São essas as considerações que sempre nos vêm à mente quando nos retiramos, principalmente às tarefas às terças-feiras e aos sábados, das sessões do Grupo Espírita André Luiz. Infelizmente, a maior parte da humanidade ainda não se converteu da justiça das palavras de William Crookes, o célebre físico inglês que, por determinação da Real Academia de Ciências de Londres, foi investigar a veracidade dos fatos espíritas. Os fenômenos espíritas não são possíveis, são reais. Após assistirmos a tantas maravilhosas e tantas comunicações tangíveis, visíveis e audíveis, só podemos lamentar que toda a humanidade não possa assistir conosco. Entre as maravilhosas sessões que, por misericórdia divina, temos tido a oportunidade de assistir, como integrantes ínfimos do aludido grupo. Esta, a da noite de 27 de março do ano de 1948, é sem dúvida uma das mais destacadas. Eram mais ou menos 20 horas, quando, sob a presidência da irmã Laís Teixeira Dias, foi, após sentida prece, aberta a sessão. Éramos pouco mais de 50 confrades, alguns dos quais ainda não havia preenchido todas as condições exigidas para poderem assistir aos trabalhos, ou melhor, para neles poderem tomar parte. O irmão Dr. Amadeu Santos de início fez veemente apelo aos confrades, no sentido de evitarem comparecer a essas sessões, sem previamente haverem para tal obtida a permissão do alto. Em seguida, usou da palavra o Dr. Clodoaldo Magalhães Avelino, prezado confrade de Belo Horizonte, que leu uma detalhada descrição do que puderam observar na sessão anterior, onde, pela primeira vez, foram assistir trabalho de materialização com iluminação do perispírito. Disse o Dr. Clodoaldo da satisfação que tiveram em constatar a veracidade de tão maravilhosos fenômenos, fazendo sobre os mesmos alguns comentários, uma perfeita descrição das diversas formações fluídicas, materializações e transportes que foram observados. Estando presente o irmão Lins, foi por seu intermédio obtida por incorporação bela comunicação do esclarecido espírito de Davi, pai de dois companheiros nossos de trabalho, em que, entre considerações várias e exortações evangélicas, encareceu a necessidade de perfeita homogeneidade do ambiente vibratório dos irmãos presentes, pediu a todos que procurassem vibrar o mais possível em unissono, num sentimento de amor fraterno pelos nossos irmãos necessitados de assistência espiritual, para seus corpos enfermos. Pressupua a finalidade das nossas sessões, dando, porém, a todos que se achavam presentes a indispensável permissão para assistirem a essa sessão, a fim de, como disse, mais uma vez, atender a vossa curiosidade de verdes dos espíritos. Recolhendo-se o médio à cabine, foi feita a completa obscuridade. Pelo espírito de Davi havia sido dito que o médio necessitava previamente ser beneficiado em seu estado de saúde, e que só depois poderia ser observado os fenômenos de materialização luminosa. Conforme a norma habitual dos nossos trabalhos, foi dada a palavra a vários confrades que, mesmo em plena obscuridade, explanaram comentários sobre pontos doutrinários. Fizeram-se ouvir assim o Dr. Lauro Salles, o Dr. Amadeu Santos, autor dessas linhas, e outros confrades, nos intervalos das explanações, entoavam-se hinos, pois eles muito concorreram para a melhor harmonização do ambiente, fazendo com que todas as mentes vibrem no mesmo sentido. Preces foram também elevadas em intenção dos nossos irmãos enfermos do corpo físico, durante essas sessões em que as células sadias do médium e mesmo dos assistentes são transportados para o corpo enfermo por os nossos irmãos, em substituição das suas células doentes. Necessário se torna o maior cuidado na preservação do ambiente, não só do ambiente mental dos assistentes, como também, principalmente, do ambiente espiritual, da sala da sessão. Sabido é
através dos preciosos ensinamentos contidos nos livros de André Luiz, que os espíritos trabalhadores estabelecem uma verdadeira cortina protetora, a fim de impedir que penetrem no ambiente espíritos menos evoluídos, cujas vibrações grosseiras e profundamente materiais grandemente poderiam prejudicar o trabalho delicado e profundamente sensível desenvolvido pelos obreiros do bem, em benefício dos irmãos necessitados. Por isso, é para poupar maior trabalho aos irmãos encarregados da proteção do ambiente, é que são absolutamente defesos os pensamentos ou mesmo preces durante a sessão, por irmãos de mente enferma, pois tais pensamentos ou preces atraem sempre ao ambiente os respectivos espíritos obsessores ou sofredores. Após algum tempo de permanência do médium na cabine, foram observados fenômenos luminosos da mesma, seguidos por belíssima formação fluídica luminosa que flutuou pelo espaço, ora aproximando-se das cabeças dos assistentes, ora subindo até o próximo do teto da sala. Desaparecida a formação fluídica, uma entidade materializada com o perispírito iluminado, permitindo observar perfeitamente as suas vestes, que se apresentavam diáfanas, inteiramente iluminadas, trazia este espírito sobre a cabeça uma espécie de gorro também luminoso, e que despendia raios fluídicos visíveis sobre o local doente. Depois soubemos tratar-se do Espírito João de Deus, apresentando sob a forma material que teve em uma encarnação anterior. Tivemos depois entre nós o também querido Espírito de Nina, que impregnou a sala de intenso perfume e distribuiu pessoalmente flores aos assistentes. Estava também amplamente iluminado o seu perispírito. Sheila, esta querida irmã da espiritualidade, apresentou-se depois, aproximando-se de todos, fazendo também distribuição de flores, fez uma belíssima alocução evangélica, exortando-nos ao cumprimento do dever, e acompanhou-nos em seguida no cântico de um hino de sua autoria. Ilka, que na terra foi filho de 2 prezados confrades presentes à sessão, foi o espírito que veio após, dirigindo-se aos seus pais com palavras de carinho e saudade. Margarida, bondoso espírito, esposa material de um confrade presente, também com os demais, com o perispírito iluminado, dirigiu-lhe palavras de carinho e conforto, afogando-lhe o rosto num gesto de meiguice. Neus, espírito muito amigo, deu-nos também a alegria de sua presença, de um perispírito luminoso, e acompanhou-nos no cântico de um hino. Fidelinho, o nosso querido Fidelinho, esteve em seguida materializado luminoso. Junto à entrada da cabine, acompanhou-nos também no cântico do hino Amor Materno, que muito aprecia. Esteve depois em nosso meio o espírito de Pichitinga, esse devotado propagandista da doutrina, que tinha na sala sua filha e genro, Dr. Clodoaldo, e esposa, as quais falou e deu passo. Durante todos os trabalhos tivemos a felicidade de ouvir várias vezes da cabine a José Grosso, Fidelinho, Garcês e outros irmãos que nos dirigiam a palavra em exortações evangélicas ou individualmente em palestra de ordem pessoal. A sessão prolongou-se dessa forma maravilhosa até as 23 horas e 45 minutos, quando Garcês, depois de mais algumas palavras de estímulo, mandou que fossem encerrados os trabalhos. Fez-se a prece final de louvor e agradecimento a Deus por tanta misericórdia concedida, enquanto entoávamos de corações inundados de intenso júbilo as palavras do hino Fica Conosco, Senhor. Era prestada ao médium por um irmão a assistência indispensável para despertá-lo. Fim dos trabalhos, foi encontrada uma peça contínua, a cabine, e onde havia ficado parafina aquecida, uma orquídea dessa substância, oferta do espírito de Petitinga, a sua filha. Terminado esse breve relato dessa sessão que assistimos no grupo Espírito André Luiz, só nos resta suplicar a Jesus, o nosso amado mestre, que ilumine cada vez mais o espírito de André Luiz e a todos os seus abnegados companheiros da espiritualidade, para que cada vez mais possam, em seu nome, amparar a todos que sofrem. Também imploramos ao nosso Senhor, divino pastor, que cada vez mais nos fortifique e ampare, dando-nos a perfeita compreensão da imensa responsabilidade que representa para nós a graça que o Senhor nos concedeu, permitindo-nos assistirmos a tão maravilhosos fenômenos que nos deixam, como disse um confrade presente, quase sem sabermos se são os espíritos que vêm viver conosco alguns momentos ou se somos nós que vamos viver com eles. Ismael Pinto, Rio de Janeiro, abril de 1948. Amadeu Santos.
acolha o infortunado, nem sempre o céu estará inteiramente azul para os seus olhos. Ato da reunião de 13/4/1948, no Grupo Espírita André Luiz. Reunião de sábado, 13 de abril, dirigiu o presidente do grupo, professor Newton Gonçalves de Barro, declarando-se aberto depois de proferir uma prece com visível unção espiritual da assistência, além de um número não diminuto de componentes assíduos e do estimado irmão Antônio Terriolo, que, não bastante ser sócio fundador do grupo, assistia aos trabalhos desse gênero pela primeira vez. Fazia parte dos queridos confrades visitantes Orvílio Derby A. Dutra, sua esposa, Dona Araci Dutra, e sua filhinha Raquel, de Juiz de Fora. Virgílio Pai dos Santos, de Astolfo Dutra, Maria Coimbra de Oliveira e farmacêutica Maria de Luz, de Piratininga, Minas Gerais, Marília Machado Barbosa, Alceu Braga e Senhora, de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. Depois de se ouvir a palavra orientadora do alto, o médium vai acomodar-se na cabine. É entoado um hino e é feita uma prece. Faz alguns minutos de meditação, a fim de ser feita uma perfeita sintonia de pensamentos elevados, durante o que são lembrados os nomes de vários doentes. Note-se na parte lateral direita do gabinete mediúnico uma luz mortiça. Logo que este fenômeno termina o seu efeito, aparece um foco de luz intensa, cuja duração ultrapassou o tempo em que foi entoado o hino Canção Materna, que o fidelinho acompanhava com sua voz delicada e aguda. Uma voz se ouve a recomendar fosse apagada a pequena luz em vez da leitura habitual de uma página doutrinária. Para os comentários, recomenda sejam lembrados e comentados alguns preceitos evangélicos. É feita uma oração em intenção dos doentes. O José Grosso pede-nos que anunciemos uma máxima evangélica. A Lenícia Expedita cita a seguinte: amai-vos uns aos outros. Logo aparece um painel luminoso em que figuram em alto relevo os caracteres desse grande mandamento de Jesus. O fenômeno surpreende pelo seu encanto e pelo seu ineditismo da sua aparição. João de Deus vem ao salão, empunhando o referido painel, logo que o bondoso espírito regressa à cabine. O José volta a entreter-nos com a sua palavra atraente e concisa, com as suas apreciadas gargalhadas. Desejo que eu aproveite para rogar-lhe, transmita a João de Deus o meu desejo de que nos traga outro painel constituído das seguintes palavras de Jesus: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Mal acabava de concluir o meu pensamento quando apareceu outro painel com a frase que Jesus eu pedira. Alguém da assistência exclamou, e Jesus chorou. De pronto formou-se uma frase luminosa constituída dessas palavras. Pelo maravilhoso do singular fenômeno, também choraram de emoção alguns companheiros meus de labor espiritual. Um foco de luz esférica precipite-se da cabine, penetrando no salão e se desfazendo naturalmente às nossas vistas. Depois disto, um espírito aconselha aos assistentes que se achavam próximos da cabine, onde estavam alguns doentes, pedindo a estes que ali se conservassem, adiantando que a filhinha de Orvílio ia receber a aplicação de força radioativa, cujos reflexos podiam prejudicar a saúde das pessoas sãs. A ponderada recomendação foi cumprida rigorosamente, prontamente. Vê-se então passar uma peça luminosa, aparentemente de um grosso tecido orgânico, que sobe à altura do teto, descendo um pouco e balançando em todas as direções do salão, agitando como se for de leve pluma, ao sabor de um sopro delicado, mais sutil do que a mais doce brisa. Feitas as exibições de volição, vem se inclinar sobre o corpo da mimosa Raquel, tocando-a levemente, repetidas vezes, a exemplo de quem aplica passos longitudinais. A invulgar operação é feita durante aproximadamente 2 minutos, subindo novamente silenciosa e suave até o teto, precipitando-se entre as sombras espécies de parte superior do bioma. O fenômeno assombrou pelo valor de seu alcance assistencial e do seu ineditismo. O espírito Nina Aroeira, materializada, vem ao salão conversando com alguns companheiros e fazendo-lhe presente de flores naturais. Sucede-lhes
Sucede-lhe Neuza Magaldi, numa materialização nítida, conversando animadamente com os confrades judeforianos, aos quais oferece cravos, margaridas e saudades. Entoa o hino da juventude franciscana Xavier, que toda a assistência acompanha com visível entusiasmo. Recolhe-se em seguida, aparece um novo quadro luminoso que se lia o seguinte: Salve o Espiritismo da Verdade, Petitinga. O Espírito Sheila profere rápido a locução doutrinária em voz direta. Um dístico luminoso surge com caracteres brilhantes, formando a seguinte frase: Perdoai 70 vezes 7, Margarida. O Espírito José Grosso discorre animadamente sobre assuntos palpitantes do Evangelho. Outra frase luminosa aparece no recinto destes termos: que a luz da compreensão vos ilumine. Sheila, Togo, adiantando-nos que não pode trabalhar em pintura nesta noite por falta d'água. Novo painel luminoso foi apreciado, contendo esta máxima de Jesus: orai e vigiai para não cair em tentação. Espírito Nina faz oportunas ponderações fundamentais de mais pura moral. Aparecem então mais dois lindos quadros luminosos, em que se lia as palavras que se seguem: Só o amor salva, Sheila. Amor e alegria, Nina. São feitos ligeiros comentários por diversos irmãos a respeito das máximas exaradas nas legendas luminosas que foram apreciadas. O Espírito José Grosso avisa-nos de que o Espírito Tongo nos tinha deixado duas mensagens em japonês, versão feita de dois excertos do livro recente de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, intitulado Agente Cristã. Um dos nossos guias das regiões siderais, recomenda-nos que encerremos os trabalhos da noite. É feita a prece final, sendo a sessão declarada encerrada pelo irmão presidente, enquanto o médio é despertado. As mensagens dos clichês atensos foram devidamente traduzidas nesses termos: acolha um infortunado, nem sempre o céu estará inteiramente azul para os seus olhos. O falso virtuoso é pior que o homem mau. Amplexos meus, Neuza em Mina, Tongo, Rio de Janeiro, abril de 1948, Amadeus Santos. A relação que segue contempla o nome de pessoas citadas, depoentes, entrevistados, colaboradores diversos. Dados pessoais de maior identificação foram omitidos por motivos óbvios. Todavia, espera-se, com a indicação das fontes, ampliar o caráter documental da presente obra. Onomástica. Abel Gomes, espírito desencarnado, patrono da mocidade do Grupo Espírita André Luiz, materializou-se inúmeras vezes, sobretudo na fase carioca do médio. Aberlardo Hidalgo Magalhães, antigo presidente da Federação Espírita Brasileira, esteve presente ao sepultamento do médio. Adalberto Vieira, sogro do médio, político, envolveu-se em problemas relacionados com a visita do então vice-presidente da República. Nilson Peçanha exilou-se em São Paulo, onde residiu até a morte. Inteligência brilhante, aderiu às ideias espíritas, a cuja divulgação se dedicou a partir de determinado momento de sua vida. Adete Viana, esposa do orador espírita Ramiro Viana, antigo conselheiro do Grupo Espírita Araci, a cujo corpo de legionários pertenceu. Albano Seixas Filho, médico e professor em Campos, no estado do Rio de Janeiro, figura exponencial do Grupo Espírita Araci. Sua ação disciplinadora ilustra muito contribuiu para o sucesso da frase campista da mediunidade Peixotinho. Desencarnou em 4 de outubro de 1974. No dia seguinte, um jornal campista assinalava sobre o ilustre desaparecido. Praticava a doutrina espírita com excessivo amor e desprendimento, dando tudo de si aos seus irmãos a ponto de sacrificar a própria saúde, pois só vivia para os pobres e necessitados, para os que o buscavam. Alberto Rocha, escritor e orador espírita do Rio, publicada em O Espírito Fluminense. Alcina Teixeira Dias, membro do Grupo Espírita André Luiz do Rio de Janeiro, mãe das irmãs Laís e Lenice. Alcione Vieira Peixoto, sexta filho de Peixotinho, é professor, integrante do Movimento Espírita de Campos, Rio de Janeiro. Aleixo Victor Magaldi,
farmacêutico, poeta, jornalista, professor da Escola Superior de Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora, Minas Gerais. Amigo pessoal de Amadeu Santos, com quem se correspondia frequentemente. Alina Santos, esposa de Vitorino Elódio Santos. Aloysio Barroso, membro do Grupo Espírita Araci, procurador da Prefeitura de Campos. Amadeu Santos, advogado radicado no Rio de Janeiro. Dirigente do André Luiz, um dos seus fundadores, foi o redator das atas que compõem parte deste livro. Deixou pelo menos uma obra espírita publicada. O Retumbar das Trombetas. Amicilda, professora em Campos, legionário do Araci. André Luiz, espírito desencarnado, luminoso repórter das paragens espirituais. Por Chico Xavier, foi ditada obra de grande valor doutrinário. É patrono da Casa Espírita que abrigou Peixotinho do Rio de Janeiro. Materializava-se com frequência. Andréia Pirotti Douque, esposa de Nathan Douque, membro da comunidade israelita da Argentina, presente à reunião com Peixotinho. Angélica Eleri Torres, membro da comunidade espírita cearense, escultora, casado com o Dr. Honor Torres Silva, hospedou Peixotinho numa de suas visitas à Fortaleza. Antônio Alves Ferreira, confrade espírita de primeira hora, começou com Peixotinho em Macaé, novamente integrou-se ao trabalho mediúnico no Rio de Janeiro. Em Macaé, fora fundador do Grupo Espírita Pedro. Antônio Leite Araújo Filho, General Leite, fundador e presidente do Nosso Lar, da Casa de Repouso, instituições espíritas do estado do Ceará. Obras que sofreram marcante influência da mediunidade de Peixotinho. Pertenceu, quando servia no Rio de Janeiro, ao grupo de colaboradores do André Luiz. Araci, segunda filha de Peixotinho, viveu apenas 2 anos. Desencarnada, converteu-se no guia espiritual do médium. Baby, Benedita Vieira Peixoto, esposa de Peixotinho, fator preponderante de seu equilíbrio e sucesso como médium espírita cristão. Mãe de 9 filhos, jamais deixou de acompanhar o marido em suas transferências como militar. Fazia uso da tribuna espírita com graça e autoridade moral, desencarnada em 1º de junho de 1970. Batista Lino, confrade espírita do médium no Rio de Janeiro, foi presidente da operosa entidade de estudos espíritas no Rio de Janeiro. Batuíra, espírito desencarnado de grande iluminação, em vida foi notável divulgador do espiritismo. Bezerra de Menezes Adolfo, provavelmente a mais querida figura do movimento espírita brasileiro. Médico em vida, notabilizou-se como médico dos pobres, conhecido por gestos extremos de generosidade. No momento terminal de sua vida, já pobre e sem ter como atender aos inúmeros compromissos com seus assistidos, consta haver doado o anel de formatura à mulher anônima a quem havia prescrito medicamentos que ela não teria condições de comprar. É patrono da maioria dos grupos espíritas do Brasil. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Exerceu cargos públicos seletivos no Rio de Janeiro, terra que adotou ao sair do Ceará, onde nasceu. Carmen Felinto, figura muito querida nos meus espíritos de Campos, hoje residindo no Ceará, integrou o grupo de legionário de Araci, é também médium. Ceila Vieira Peixoto, quinta filha de Peixotinho, contabilista, integra o movimento espírita de Campos, onde reside. Chico Xavier, como os espíritos carinhosamente chamam a figura máxima do espiritismo no Brasil. Francisco Xavier, o apóstolo Uberaba, detentor de todos os recursos mediúnicos conhecidos, entretanto notável como psicógrafo de perto de 400 obras, espírita cristã, ditado por espíritos como Emmanuel, seu guia espiritual, André Luiz, Irmão X e entre outros, centenas de outros. Em vida foi muito amigo de Peixotinho, a quem tratava como meu filhinho. Com Peixotinho na cabine participou de memoráveis reuniões de materialização, aos quais ofereceu seu respeitável testemunho escrito. Cícero Felinto, membro do Araci, esposo de Carmen Felinto, hoje residente no Ceará, em cujo movimento espírita continua a militar. Clóvis Tavares, um dos notáveis do movimento espírita brasileiro, na cidade de Campos, fundou a grande instituição Escola Jesus Cristo. Autor de diversas obras, sobretudo na área da educação espírita cristã, foi amigo com Frade Peixotinho. Conceição Quitete Cardoso, esposo de Oscar Cardoso, um dos fundadores do Araci, legionário dessa casa espírita, residente hoje no Rio de Janeiro. Coralice, assistida de Peixotinho, comparece a este livro com um testemunho de grande impacto
uma vez que terá sido a pessoa que recebeu a última receita oferecida pela mediunidade do biografado. É hoje servidora pública no estado do Rio de Janeiro. Cosme Marino, espírito desencarnado de origem argentina, que teria orientado os passos de seu compatriota Nathan Doak no Brasil. David, espírito desencarnado com algumas aparições nas reuniões do Grupo Espírita André Luiz, pai em vida de Amadeus Santos. Divaldo Pereira Franco, médio orador espírita, a mais destacada figura das tribos espíritas da atualidade. Amigo pessoal de Peixotinho, foi visitá-lo em Campos. A partir desse primeiro contato recebeu o médio na Mansão do Caminho, em Salvador, por vários anos seguidos. A obras assistenciais da mansão, sob sua responsabilidade, mantém perto de 3 mil crianças pobres. Por sua psicografia, a literatura espírita recebeu riquíssima contribuição. Dulce de Fátima Oliveira, filha de Rodrigo de Oliveira e de sua esposa, Dona Madalena, ambos fundadores do Grupo André Luiz. Dulce de Conceição Santos, genitora de Amadeus Santos. Dulce Santos, filha de Amadeus Santos, foi membro da Mocidade Espírita Abel Gomes, do André Luiz. Edibaldo Araújo, vovô, espírito desencarnado, em vida foi avô de Maria Angélica Benjamin. Eldo Alan Passos Vieira, sobrinho do médium, filho de Lucas Vieira, sobrinho de Dona Guiomar, militante espírita em Campos, onde dirige a instituição Liga Espírita de Campos e o abrigo João Viana, hospital psiquiátrico espírita, profissionalmente pertence ao empresariado da cidade. Elizabeth Santos, professora em Macaé, integra o movimento espírita da cidade, colaborando com o Grupo Pedro. Emília Povoa Santos, médium que teve atuação no André Luiz, esposo de Amadeus Santos. Emmanuel, espírito protetor de Chico Xavier, notável autor das mais prodigiosas páginas produzidas através da mediunidade do grande apóstolo de Uberaba. Naturalmente, seu nome e suas ideias abrilhantam diversas páginas desse livro. Fidelinho, espírito desencarnado, de frequente aparição nas reuniões de materialização, teria sido filho em encarnação precedente de Maria Amélia Ribeiro de Castro. Fonseca Afonso, membro do André Luiz, sua esposa Margarida, desencarnada, materializou-se em diversas ocasiões. Frederico Menezes, orador e médium espírita pernambucano, integrante do grupo de colaboradores da Fraternidade Peixotinho do Recife. Por sua psicografia aparecem 2 peças neste livro. A primeira ditada por Marta, seu guia espiritual, e a segunda pelo próprio Peixotinho Espírito. Frederico Finger, antigo confrade espiritista, com atuação no Rio de Janeiro, desencarnado em 1947. Seu nome está ligado a um importante obra mediúnica de Chico Xavier. Galeno Lacerda, membro do André Luiz, figura de projeção do movimento espírita do Rio de Janeiro na década de 40. Garcês, espírito desencarnado, orientador das reuniões de efeito físico, conhecido por sua rigorosa disciplina. Guiomar Passo Vieira, esposo de Lucas Vieira, integrava o grupo de legionários do Araci. Gilbert Vieira Peixoto, filho mais velho de Peixotinho, residente no Rio de Janeiro, onde desempenha o cargo de juiz de trabalho. É também professor de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Milita no movimento espírita, integrando com a esposa, professora Maria Aparecida Peixoto, e filhos os trabalhos do Grupo Espírita André Luiz. Henrique Benoit, membro da antiga Igreja Positivista Brasileira. Henrique Lomba Ferraz, espiritista carioca, participou intensamente do fenômeno mediúnico ocorrido através de Peixotinho, tendo sido autor de grande número de fotografias de entidades materializadas. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, aposentado. Hilda Chaves de Almeida, médio do André Luiz, militante espírita do Rio de Janeiro, sobrinho de Leopoldo Machado. Honor Torres Silva, odontólogo e escultor cearense, milita no movimento espírita daquele estado. Hospedou Peixotinho, sua mulher Baby e três dos filhos quando de uma das visitas do médium à Fortaleza. Humberto, espírito desencarnado aos 5 anos de idade, irmão de Lenice Laís Teixeira Dias, fundadores do André Luiz. Nessa condição materializou-se Humberto Vasconcelos, autor do presente trabalho, professor universitário do Recife, ex-ocupante de vários cargos na área de educação, entre os quais de secretário de Educação e Cultura do Recife e interinamente de Pernambuco.
É orador dirigente da Casa Espírita em sua terra e ainda integra o quadro de servidores do Poder Judiciário Federal, como diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Genro de Peixotinho, casado com sua quarta filha, Joana. Ilka, espírito desencarnado em vida, filha de Vitorino Eloy dos Santos, espírita de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ilza Chaves de Almeida, presidente da Mocidade Espírita de Nova Iguaçu. Inácio Domingos da Silva, membro do André Luiz, abrigou a família Peixoto em sua casa, no bairro Carioca de Oswaldo Cruz, até que lhe fosse designada residência funcional. Inocêncio Noronha Dias, empresário militante espírita em Campos. Iracema, legionário do Araci em Campos. Iraci Vieira Peixoto, terceira filha de Peixotinho, professor universitário em Campos, integra o movimento espírita da cidade. Ismael Pinto Major, militar e farmacêutico, membro do grupo de colaboradores do André Luiz. Ivone Werneck, esposa de Wilson Werneck, membro do Araci de Campos, ela também integra o grupo de trabalhadores em torno de Peixotinho. Isa, em vida, sogra de Leopoldo Machado, desencarnado, materializou-se algumas vezes. Jaques Aboabe, membro da comunidade espírita do Rio de Janeiro, um dos fundadores do André Luiz. Em seu escritório na rua Monpovo Filho, centro do Rio de Janeiro, começou a funcionar essa casa espírita. Orador egresso da comunidade israelita, desempenhou notável influência junto ao médio Joana Alves Peixoto, mãe de Peixotinho, desencarnou quando ainda era criança o médio Joana Peixoto Vasconcelos, quarta filha de Peixotinho, casada com Humberto Vasconcelos, mãe de 7 filhos pernambucanos, residente do Recife desde 1960. Antes de seu casamento, é médio e integra a Fraternidade Espírita Peixotinho, casa espírita que funciona no bairro da Boa Viagem, no Recife. João de Deus, espírito desencarnado, de frequente aparição nas reuniões mediúnicas aqui mencionadas. João Ferreira da Silva, Jambo, irmão de criação dos 9 filhos de Peixotinho, adotado pelo casal quando tinha apenas 2 anos de idade. É hoje funcionário da Prefeitura de Campos, integra o movimento espírita da cidade, sendo figura muito estimada em seu meio. José Grosso, espírito desencarnado, de efetiva participação nas reuniões de tratamento espiritual em todo o Brasil, foi convocado para o desempenho desse papel através de uma das reuniões de Peixotinho, ainda em Macaé. Identifica-se como espírito encarregado dos trabalhos mais pesados. É alegre e comunicativo. Suas trovas são famosas. Intervém mais frequentemente com o objetivo de harmonizar o ambiente das reuniões. José Mendes, pessoa muito presente, a fase campista de Peixotinho, casado com Dona Maria Mendes. Esta, membro do Araci, enquanto residiu em Campos, grande amigo da família. Ele e a esposa eram tratados como tios pelos filhos de Peixotinho. José Soares Garcia, empresário em Macaé, um dos fundadores do Grupo Espírita Pedro. Júlio Capilé, médico em Brasília. Pensador, orador e dirigente espírita na capital federal. Pertencente ao grupo, diretor da Comunhão Espírita, casado com Laís Teixeira Dias, hoje Laís Dias Capilé. Integrou quando ainda no Rio de Janeiro o André Luiz. Júlio Oliver, médico macaense de muito prestígio na cidade, desencarnado, materializou-se algumas vezes. Seu nome está ligado ao grupo familiar de Peixotinho, através do sogro, de quem era amigo íntimo, Laís Teixeira Dias. Depois de casada com o médico Júlio Capilé, adotou o sobrenome do marido, pertenceu ao grupo de fundadores do André Luiz, radicado em Brasília, integra o grupo de trabalhadores da Comunhão Espírita. Laís Vieira Peixoto, 7ª filha de Peixotinho, professora, integra o movimento espírita em Campos. Lauro Salles, advogado renomado no Rio de Janeiro, onde ainda reside e trabalha. Conhecido civilista, pertenceu ao grupo de colaboradores do André Luiz. Lidinha, moça da Sociedade do Rio de Janeiro, tendo contraído o mal de Hansen, recebeu tratamento espiritual e passou a integrar a comunidade espírita de sua cidade. Sua vida é um exemplo de dignidade e compreensão evangélica. Leopoldo Machado,
educador fluminense, diretor do ginásio Leopoldo de Nova Iguaçu, autor de obras espiritistas, Cientismo e Espiritismo, editado em Lisboa em 1948, entre outras, grande incentivador das mocidades espíritas. Lenice Teixeira Dias, depois de casada Lenice Dias Campos, do grupo de fundadores do André Luiz, médico e orador espírita de grande atividade, casado com o advogado Arnaldo Ávila Campos. Levindo Melo, médico, foi presidente da Sociedade de Medicina e Espiritismo no Rio de Janeiro. Lucas Vieira Sobrinho, cunhado de Peixotinho, irmão de Baby, militante espírita em Campos, já tendo vindo de Macaé, pessoa de grande influência junto ao grupo de trabalhadores espíritas em torno do Médio. Nos últimos meses de sua vida, registrou em libreto parte de sua experiência do espiritismo. Madalena Rodrigues Oliveira, esposa de Rodrigo Rodrigues de Oliveira, joelheiro no Rio de Janeiro, do grupo de fundadores do André Luiz. Margarida, espírito desencarnado, materializado algumas vezes em vida, esposo de Afonso Fonseca. Manuel Gomes da Silva, empresário em Campos, ligado à Liga Espírita. Marcos Vinícius Monteiro, Monteirinho, sobrinho do Médio, membro da comunidade espírita de Fortaleza, jornalista integrante e colaboradores da imprensa espírita do Ceará. Maria Amélia Ribeiro de Castro, dirigente espírita, integrante da direção da notável instituição cristã de São Gonçalo. Remanso, instituição cristã Amor ao Próximo, grande amigo de Peixotinho, presente em vários momentos de sua experiência mediúnica. Acolheu e a família em fazenda de sua propriedade em Campos, quando o médico doente precisou de ambiente propício para recuperar a saúde física. Maria Angélica Benjamin, professora, membro do grupo Espírita Pedro de Macaé, casa espírita que serviu de laboratório para a consolidação da tarefa mediúnica de Peixotinho. Esposo do senhor Antônio Benjamin, também integrante do movimento espírita da cidade, seu ex-prefeito e ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro. Maria José Leite, presidente de Nosso Lar e Casa de Repouso, Instituição Espírita de Fortaleza e Ceará. Continua o trabalho empreendido em comunhão com o esposo, desencarnado em 1987, General Antônio Leite, abrigando e educando crianças, oferecendo tratamento psiquiátrico espírita aos clientes da Casa de Repouso. Mantenedora da instituição de amparo às crianças, militante espírita de maior importância para o movimento em todo o país. Maria José Peixoto, esposo de Raimundo Peixoto, Peixotão, primo, irmão de Peixotinho. Maria José Peixoto, esposa de Raimundo Peixoto, o Peixotão, primo e irmão de Peixotinho, com cujo concurso médio fixou-se no Rio de Janeiro. Maria Mendes, conhecida como Tia Lília, legionária do Araci em Campos, hoje reside em Niterói. É dirigente da Casa Espírita e médio. Maria Peixoto Cruz, nona filha de Peixotinho. Assistente social, militante espírita, esposo do médico José Olírio Cruz, residente em São Roque, São Paulo. Maria Zaira de Lacerda Santos, professora em Macaé, milita no movimento espírita. Marília Barbosa Machado, membro da comunidade espírita do Rio de Janeiro, esposo de Leopoldo Machado. Miguel Peixoto Lins, pai de Peixotinho, jamais saiu do Ceará, também desencarnou cedo. Mirnes Tavares Lobo, coronel reformado do Exército Brasileiro.
integra o movimento espírita de Macaé, onde reside. É membro do grupo Pedro, tendo sido companheiro de Peixotinho. Moisés, espírito desencarnado, materializou-se pela primeira vez em reunião do grupo espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, quando, da visita do confrade argentino Nathan Doak, personalizou a figura de um rabino judeu com vestes, gestos e palavras apropriadas à sua fé religiosa. Nair Vieira, membro da comunidade espírita do Rio de Janeiro, esposo do médico Henrique Vieira, viveu experiência interessante. Portador de câncer de pâncreas, foi operado pela espiritualidade, tendo podido atravessar longo período de sua vida sem qualquer manifestação do mal, inclusive dando à luz mais 2 filhos. Essa experiência está relatada no depoimento constante neste livro, dado do primeiro punho por ela, que ainda hoje vive e está bem em saúde. Napoleão Teixeira, médico militar contemporâneo de Peixotinho no Exército, infenso ao espiritismo, lutava com o médico para que ele aceitasse a medicação alopática que prescrevia, em contraposição com a linha homeopática preferida pela espiritualidade. Nathan Doak, cidadão argentino, esteve no Brasil em busca de tratamento médico em fontes termais. Encontros aparentemente fortuitos com espíritas o levaram ao grupo espírita André Luiz, onde foi admitido na reunião de materialização e onde recebeu a visita de um espírito de nome Moisés, que se disse incumbido de transmitir-lhe a fé cristã. O senhor Nathan pertencia à comunidade judaica em seu país. Neuza Magaldi, espírito desencarnado, filho do senhor Aleixo Victor Magaldi, pelos registros, espírita residente em Juiz de Fora, Minas Gerais. Neuza materializou-se no grupo espírita André Luiz. Newton de Barros, cunhado do professor Leopoldo Machado, professor, escritor e militante espírita em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, autor de obras espírita, orador. Nina Aroeira, espírito desencarnado, em vida fora noiva de Clóvis Tavares, espírito de grande iluminação, presente na experiência mediúnica de Peixotinho. Dele recebeu a homenagem de dar seu nome a uma das filhas, Nina Margarida Veigas, 8ª filha de Peixotinho, assistente social, militante espírita, casada com um economista, Janote Viegas, trabalha e reside em Niterói, Rio de Janeiro. Oli de Castro, espírita de Nova Iguaçu, musicista. Foi sua sugestão de pôr o nome de André Luiz na casa espírita, que tanta influência acabou exercendo sobre a atividade do médium. Oficial da aeronáutica, foi transferido para Belém, onde fundou o Lar Maria de Nazaré, para amparar as meninas sem lar. Olímpia, espírita macaense, uma das diretoras do Lar de Maria, instituição espírita de amparo à criança, fundada com a participação de Peixotinho. Orville Derby Dutra, espírita de Juiz de Fora, presente à reunião de 13 de 4 de 1948, na companhia da esposa Araci Dutra e da filha Raquel. Oscar Cardoso, empresário em Campos, um dos fundadores do grupo espírita Araci. Paranhos Gonçalves, odontólogo, membro do grupo espírita André Luiz, grande amigo do médico e de sua família. Petitinga, espírito desencarnado, genro em vida do Dr. Clodoaldo, colaborador do André Luiz, divulgador da doutrina dos espíritos quando entre os homens. Paulo Afonso Farias, membro da Federação Espírita Brasileira, dileto amigo de Peixotinho, esteve presente no seu sepultamento como um dos representantes da FEB. Pierre Tavares Ribeiro, professor macaense, dirigente escolar da cidade, contemporâneo de Peixotinho, desempenhou grande papel junto ao médium, dirigente do grupo espírita Pedro, condição que ostenta ainda hoje, autor de um dos mais longos depoimentos sobre a vida e obra que são objeto deste livro. Rafael Ranieri, advogado, fez carreira como delegado de polícia. Nesta condição deixou notável depoimento transformado em livro, Materializações Luminosas, precisamente sobre a mediunidade de Peixotinho. Quando, no Rio de Janeiro, integrou o grupo de trabalhadores do André Luiz, tendo sido seu presidente. Raimundo Peixoto, primo e irmão de Peixotinho, conhecido como Peixotão, por tê-lo precedido no exército, figura como tendo sido estimulador da carreira militar que o médium terminou fazendo.
Residiu em Macaé, integrou o grupo espírita Pedro. Ramiro Viana, membro do Araci de Campos, orador espírita. Risoleta Vilar Viola, colaborador do André Luiz, esposo de Vicente Viola. Rodolfo Fritz, irmão carnal de Sheila, em sua última encarnação na Alemanha, consta haver perecido como vítima da guerra, por haver se negado a executar soldados poloneses aprisionados pelo exército alemão. Desencarnado, foi orientado pelos colaboradores do Grupo Pedro, passando a integrar sua equipe de trabalhadores espirituais. Salomão Mizarri, membro da Federação Espírita Brasileira, um dos representantes da entidade no sepultamento de Peixotinho, em Campos, em vida grande amigo do médium. Sheila, espírito desencarnado, tratado de grande colaboradora das reuniões de tratamento em todo o Brasil. Ingressou nessa tarefa logo após sua desencarnação, que consta ter se dado em plena Segunda Guerra, na Alemanha, onde viveu. Espírito de grande iluminação, é autor de muitos hinos, dos que ainda hoje se cantam nas reuniões de efeito físico, onde quer que se realize no país. Serafim Rodrigues de Almeida, espírita macaense, membro do Grupo Espírita Pedro. Sidônia de Nóbrega Silva, espírita macaense, membro do Grupo Espírita Pedro. Silame Fernandes Campos, membro da família Espírita de Macaé. Sônia Campos Porto, professora de Macaé, oradora e membro do Grupo Espírita Pedro. Talvânia Safim Cardoso, advogado e procurador da Prefeitura de Campos, Estado do Rio de Janeiro. Presidente da Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional, Fundenor. Militante espírita, integrou o grupo dirigente do Araci, tendo sido frequente colaborador das reuniões de Peixotinho. Mesmo sem ser versado em fotografias, teve a incumbência de fazer alguns registros fotográficos de espíritos materializados. Sua esposa, Dona Rosinha Pérez Cardoso, e filhos integram o movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro. Tereza Gonçalves, portadora de insuficiência cardíaca grave, estava desenganado pelos médicos, transferiu-se para Campos, procedente de Vassouras, e incorporou-se ao Araci, depois de beneficiada em sua saúde pelos espíritos materializados. Tongo, espírito desencarnado, frequente nas reuniões de materialização, viveu no Japão, autor de pinturas pelo método da escrita direta, pneumatografia. Entre os seus trabalhos destacam-se os retratos de Araci, Sheila, Fidelinho, Zé Grosso e Cleia. Viana de Carvalho, Manuel, militar, grande vulto do Espiritismo do Brasil, foi a luz no caminho do então jovem Peixotinho em suas primeiras manifestações mediúnicas, quando ainda residia em Fortaleza. Vicente Viola, membro do André Luiz. Virgílio Paz dos Santos, irmão de Amadeus Santos, mineiro de Astolfo Dutra. Vitorino Eloy dos Santos, espírita de Nova Iguaçu, presente a diversas reuniões do André Luiz, possuidor e muito humilde, era conhecido como Vovô Vitorino. Wilson Wernerke, fiscal de rendas no Rio de Janeiro, membro do Grupo Espírita Araci, militante espírita em Campos, compôs o grupo mais próximo do médium. Zilda Portugal, jovem da Mocidade Espírita de Petrópolis, admitido numa das reuniões de materializações do André Luiz. Zezé Campos, espírita de Macaé, passando a residir anos depois em Nova Iguaçu, mãe de professora Sônia Porto Campos e sogra de Mirnes Tavares Lobos, confrade de Peixotinho. Biografia de Francisco Peixoto Lins.